Olá! Estamos de volta dando continuidade ao estudo da pensão por morte, um benefício que ficou extremamente complexo depois da reforma da Previdência, por isso o seu estudo em partes. E a gente começa este tópico, este bloco, lembrando que a pensão por morte, igualzinho o salário família, é um benefício que não tem carência, porque a pessoa pode simplesmente morrer no primeiro dia de trabalho. E em situações como essa, a legislação não iria negar a concessão de uma pensão diante de um grave infortúnio. Então, guarde, a pensão por morte ela não tem carência. Mas muita gente fica intrigada com essa informação porque, lendo a nossa lei, ela fala, tá, mas tem que ter 18 contribuições e 2 anos de casamento. Essas 18 contribuições não seria uma carência? A resposta categórica é não. Pensão não tem carência. E aquelas 18 contribuições? Então vamos ver isso. Corta aqui para a tela. Só para lembrar, quem são os dependentes? Dependentes. Na verdade, 3 categorias, né? A categoria 1, a categoria 2 e temos a categoria 3. Aqui nós vamos ter o cônjuge, companheiro, pode ser companheira também, e filho. Aqui nós temos pai e mãe. E aqui nós temos o irmão e irmã. Seriam as 3 categorias de dependentes. A nossa legislação, ela diz que apenas para esses dois aqui, ó, só para esses dois, apenas cônjuge e companheiro precisam demonstrar 2 anos de casamento, poderia ser de união estável, e 18 contribuições. Para quê? Para que cônjuge e companheiro recebam a pensão de acordo com a tabela de idade. Tá? Se comprovar 2 anos de casamento ou união estável e que o segurado havia vertido 18 contribuições, eu vejo a idade do cônjuge na data do óbito e vejo quanto tempo eles irão receber. Agora, se não tiver 2 anos de casamento ou não tiver 18 contribuições, aí eles recebem a pensão por morte por apenas 4 meses. Agora repare, tendo ou não 18 contribuições, cônjuge e companheiro terão direito à pensão, ainda que seja por míseros 4 meses. Como carência é uma condição para ter direito ao benefício, mesmo que o segurado não tenha 18 contribuições, cônjuge e companheiro não vão receber a pensão, ainda que por 4 meses, então essas 18 contribuições eu não posso qualificar como sendo a carência. O que é então? É um requisito para verificação de quanto tempo cônjuge e companheiro receberão a pensão. Beleza? Ótimo. Então vamos embora. Valor da pensão. Esse artigo 75 da Lei 8.213 de 91, ele diz: o valor mensal da pensão por morte será de 100% do valor da aposentadoria que o segurado recebia ou daquela que teria direito se estivesse aposentado por invalidez na data de seu falecimento. Só que vem a reforma da Previdência no artigo 23 da emenda 103 e diz: a pensão por morte concedida a dependente de segurado do regime geral ou de servidor público federal será equivalente a uma
cota familiar de 50% do valor da aposentadoria recebida pelo segurado ou servidor, ou daquela que teria direito se fosse aposentado por incapacidade permanente na data do óbito, acrescida de cotas de 10 pontos percentuais por dependente até o máximo de 100%. Qual a conclusão que emerge desta nova redação? Que o artigo 75 ele está revogado. Tá? Porque não é mais esse percentual de 100%. Agora é 50% mais 10% por dependente. Ademais, não existe mais a aposentadoria por invalidez. Agora é aposentadoria por incapacidade permanente. Está aqui, ó. Aposentadoria por incapacidade permanente. Então, se você estiver com a lei em mãos, o que você faz? Risca esse artigo 75. Vamos lá, então, treinar esse cálculo da pensão. Ok? Lembrando que existem duas situações, né? Ou eu parto do valor da aposentadoria, porque ele já estava aposentado, ou se ele estava na ativa, aposentadoria por incapacidade permanente na data do óbito. Isso daqui vale tanto para o regime geral quanto para regime próprio. Então é um pouco também de direito constitucional, de direito administrativo, porque você vai ter que estudar isso ou em previdenciário, ou em constitucional, ou na lei 8.112. Tá? Então vale para todas essas três matérias. Vou calcular a pensão. Ele já estava aposentado? Bom, vamos partir do valor da aposentadoria. Não, ele ainda estava vivo lá trabalhando, não tinha sido aposentado. Pensa que no dia que ele morreu, ele teria que se aposentar por invalidez ou por uma aposentadoria por incapacidade permanente, beleza? Eu já tenho esse valor. Qual é esse valor? Vamos imaginar que seja um valor de R$5.000, tá? Que valor é esse? Ou era o valor da aposentadoria que ele recebia, ou, digamos, o valor da aposentadoria por incapacidade permanente que ele teria direito na data do óbito. Então, a partir de 5.000. Quem que ele deixou? Quem são os dependentes? Quem são os dependentes? Nosso primeiro caso. Esposa e filho. Então, teremos 50% mais 10% da esposa, mais 10% do filho, totalizando 70%. 70% de 5.000 corresponde a R$3.500. R$3.500 permite, então, o pagamento de R$1.750 para a esposa e de R$1.750 para o filho. Cada um vai receber a sua cota à parte. 1.750, cujo total daria R$3.500. Esse é o primeiro caso. Segundo caso, ele deixou apenas uma esposa. Então, neste caso, ela vai receber 50% mais 10%. E então, totalizando 60%. 60% de 5.000 vai dar a ela uma pensão de R$3.000 por mês. Este é o valor desta pensão. Muita gente tem dúvida, tá, professor, mas se a aposentadoria dele fosse de um salário mínimo, ela vai receber 60% do salário mínimo? Não. Não pode ser inferior ao mínimo. Deixa eu colocar aqui, ó. Não
pode ser menor que o mínimo. Tá, mas eu fiz as contas, 60% de um salário mínimo dá 600 e poucos reais. Tudo bem, mas ela vai receber um salário mínimo. Ah, mas a aposentadoria dele era de um salário mínimo, deixou esposa e filho, e cada um vai receber quanto? Ué, cada um vai receber a metade de um salário mínimo, porque a pensão total, ela não pode ser menor que o mínimo. Ainda que essas contas aqui com esses percentuais doidos indiquem um valor menor. No final, o valor total da pensão não pode ser menor que o mínimo. O que pode ser menor que o mínimo é a cota de cada dependente. Imagina o cara tem lá a aposentadoria de um salário mínimo, 10 filhos e uma esposa. Não tem jeito, cada um vai receber ali menos de 100 reais. Mas o total é de um salário mínimo, tá? Agora o terceiro caso. O sujeito deixou esposa mais 6 filhos, tá? Então, nós vamos ter 50% mais esposa mais 6, 70%. No total de quanto? No total de 100%. Não pode passar de 100. Não pode passar de 100, tá? Cotas de 10 pontos percentuais por dependente até o máximo de 100%. Tá, mas aí vai receber 100% da aposentadoria, certo? Sim, eu pego esse valor e divido para 7. Divido para 7. Esposa e mais 6 filhos. Cada um vai receber uma merrequinha, beleza? Feita então aqui, ó, essa conjectura do novo cálculo da pensão por morte, por hora, corta para mim, o que é que você vai guardar? A pensão por morte, ela será fixada a partir de quê? Da aposentadoria que ele já recebia ou de uma aposentadoria por incapacidade permanente que teria direito na data do óbito. Partindo dessas duas bases de cálculo, eu vejo quantos dependentes ficaram e aí fica 50% mais 10% por dependente. Poderia ser no mínimo 60, deixou um dependente, 70 com 2 dependentes, 80 com 3, 90 com 4, 100% caso deixe 5 dependentes ou mais. Tranquilo? Vamos continuar que não é tão simples como parece. Continuando aqui então, tá? O artigo 23 da emenda, parágrafo 1º, categoricamente diz que as cotas por dependente cessarão com a perda dessa qualidade e não serão reversíveis aos demais dependentes. Preservado o valor de 100% da pensão por morte, quando o número de dependentes remanescentes for igual a superior a 5, tá? Bom, de novo, naquele meu exemplo, 5.000 é a base de cálculo, deixou esposa e filho. Portanto, 70% deste valor, o que corresponde a R$ 3.500, sendo que para a esposa 1.750 e para o filho 1.750. Mas ele diz que a cota do dependente cessa. O filho completou 21 anos. Acabou. Ele perdeu o direito à pensão. Se ele perdeu o direito à pensão, como é que fica? Tá? Bom, duas interpretações. Duas interpretações. Ok? A primeira. Se um dependente perde a condição de dependente, não serão reversíveis aos demais dependentes o quê? As cotas do dependente. Então, na primeira interpretação, acaba com isso daqui e a esposa, ela recebe o que estava recebendo, 1.750. Por quê?
Porque o filho perdeu a condição de dependente e eu não posso reverter a cota dele para ela. Agora, a segunda interpretação. Beleza, né? Não é 50% mais 10% mais 10%. Isso daqui não é a cota familiar? Isso daqui não é a cota por dependente? O que a lei diz? A lei diz que a cota por dependente cessa. Então, o que está cessando é só esses 10%. Agora, o dependente remanescente, ele receberia 60% de 5 mil. Ela passaria a receber 3 mil reais. Tranquilo? Parece que a interpretação que vai vigorar é essa daqui. Então, quando um dependente perde essa condição, na verdade o que deixa de existir é apenas os seus 10%. Aí eu refaço a conta em relação aos dependentes remanescentes e verifico qual seria este novo valor. Tranquilo? Mas essa segunda interpretação, ela me incomoda pela seguinte razão. Em nenhum momento o parágrafo primeiro ele diz que nós vamos recalcular. Em nenhum momento ele fala, ó, quando um dependente perder a condição de dependente, vamos recalcular retirando a cota do... Ele não fala isso, tá? É algo que me incomoda nesta redação. Por quê? Porque nós veremos já já uma outra situação em que ele diz claramente, olha, aqui você tem que recalcular. Bom, não existe palavra inútil na lei. Se lá ele diz que tem que recalcular e aqui ele não falou nada de recálculo, eu não posso dar a mesma interpretação faltando a palavra recalcular. Mas tudo bem, a reforma é muito recente e isso ainda vai ser muito discutido. Sem dúvida que a segunda interpretação é muito mais favorável ao dependente. Então, por hora, vamos ficar com essa segunda interpretação. O dependente perde a condição de dependente, a gente recalcula e tira apenas os 10% dele. Ok? Show de bola. Continuando aqui então. Ainda no artigo 23 da emenda 103, agora o parágrafo 2º, ele traz uma notícia boa, tá? Na hipótese de existir dependente inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave, o valor da pensão por morte, ela vai ter outro valor. Qual? 100%. 100% da aposentadoria recebida pelo segurado ou servidor ou daquela que teria direito, se fosse aposentado por incapacidade permanente, na data do óbito, até o limite máximo de benefícios do regime geral de previdência social. Então, retornando aqui ao nosso exemplo, este daqui, se, digamos, o filho for inválido, não tem essa história de 50 mais 10 mais 10. A pensão, ela vai ser de 100%. Então, a pensão seria de 5 mil, sendo 2.500 para a esposa, 2.500 para o filho inválido. Repare que é um valor superior a 1.750. Beleza? Então, se houver dependente inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave, o cálculo é como sempre foi, 100% da aposentadoria ou da aposentadoria por incapacidade permanente que ele teria direito na data do óbito. Tranquilo? Beleza. Tá? Agora presta atenção no parágrafo 3º. Quando não houver mais dependente inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave, o valor da pensão será recalculado. Daquele jeito que nós tínhamos visto. Daquele jeitinho que a gente tinha visto. Então imagine o seguinte. Aqui é a mãe.
a esposa do segurado. Aqui é o filho inválido. Beleza? O filho inválido morreu. O que a lei diz? Ah, agora você recalcula certinho. Então vamos recalcular. Valor base é de 5.000. Deixou agora uma dependente, a esposa, 50 mais 10 igual a 60%. Então ela vai receber 60% de 5.000 e ela vai receber 3.000. Beleza? Ótimo. Mas, como eu disse, aqui a lei falou recalcula. O que não acontece naquele outro caso. Aquele outro caso, ele não diz para recalcular. Então, assim, é uma questão de coerência. Se aqui ele manda recalcular e lá ele não fala de recalcular, por isso que eu falei daquelas duas interpretações. Ah, o filho atingiu 21 anos, a cota dele não reverte, acaba. Tá, mas para chegar nesse segundo aqui eu tenho que recalcular. Mas a lei não falou de recálculo, beleza? Mas é mais vantajoso mesmo a segunda interpretação. Entenderam como é que funciona então quando um dos dependentes for inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave, como sempre foi, 100%. Aí esse dependente perde a condição de dependente, nós vamos recalcular, beleza? Agora, o inciso 2, ele é para servidor, regime próprio de previdência social. Por quê? Porque é para aquela situação em que se ganha mais do que o teto do INSS. Onde é possível ganhar mais que o teto do INSS? Bom, no serviço público. Aí, no serviço público, vamos agora imaginar que o valor base da aposentadoria seja de R$10.000. O cara estava aposentado, recebia R$10.000 e aí ele veio a falecer. Só que, dentre os seus dependentes, há um inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave. Bom, vamos imaginar que o teto não é, mas só para facilitar a nossa conta, bota aí um teto de 5.000, tá? Então, como é que fica a pensão? Bom, 100% até o teto. Então, até o teto, 5.000, ele vai ganhar 5.000. E esse valor que supera o teto? Aí eu aplico o inciso 2. Aí eu aplico a cota familiar de 50 mais 10% por dependente. Quantos dependentes ele tem? A esposa e o filho inválido, 70. Aí ele vai receber 70% desse valor que excede. Quanto é 70% de 5.000? Porque o teto é de 5, ele recebe 10. Quanto passou do teto? 5. 70% de 5, 3.500, portanto, 8.500 seria o valor da pensão. Só que tem esposa e filho, cada um vai receber R$4.250. R$4.250. Aí o filho inválido morreu. Eu tenho que recalcular. Deixou esposa, então 50 mais 10, 60, 60% de 10.000. Se o filho faleceu, o filho inválido, o que era 4.250 vai pular para R$6.000, ou seja, 60% de R$10.000, tá? Bom, aqui é regime geral de previdência, mas eu aproveitei, o dispositivo estava aqui na nossa cara, não poderia deixar de analisar rapidamente então para relembrar como se calcula a pensão, 50% mais 10% por dependente, limitado a 100%. O dependente deixa de ser dependente, tá? A cota dele não reverte, aqueles 10% não vão reverter, eu vou lá e recalculo o valor para os dependentes remanescentes. Agora, no caso de servidor, que pode ganhar mais do que o teto, até o teto 100%, se houver dependente inválido, tá?
E o que vai superar o teto é a regra tradicional, 50 mais 10% por dependente, aí eu somo com o teto e divido pelo número de dependentes. Ficou então assim. Tranquilo? Beleza, vamos continuar. Corta aqui para a tela. Continuamos no artigo 23 da emenda 103 e ele traz aqui algumas informações. Quais? Tempo de duração da pensão. Bom, no caso de cônjuge, companheiro, filho, tem limite, né? Filho quando completa 21 anos, esposa depende da idade que ela tem na data do óbito, ela pode receber por 3 anos, 6 anos, 10 anos, 15, 20, por aí vai, né? Todas essas regras, tá? Tempo de duração da pensão, das cotas, perda da qualidade de dependente, quem são os dependentes, a sua qualificação, as condições necessárias para enquadramento, ficou tudo agora na Lei 8.213. Tá, mas isso também é tratado na Lei 8.112 de 90. Então, esquece. As regras de dependência, rol de dependência da 8.112, acabou. Agora é tudo concentrado na 8.213. Facilitou o teu estudo. Então você que já está estudando a 8.213, pronto, esquece. Não precisa estudar a 8.112 nessa parte de benefícios. Tranquilo? Então ficou mais fácil para a gente. Ok. O parágrafo 5º, ele traz uma informação legal. Sabe por quê? Corta aqui para a gente. Vimos agora há pouco que a regra da pensão quando o dependente é inválido é uma regra mais legal. Não é 50 mais 10 mais 10, é 100%. Só é 50 mais 10 mais 10 se ganhar mais do que o teto do INSS, mesmo assim lá no serviço público. Isso é bom, porque deixa o segurado mais tranquilo, ou o servidor mais tranquilo. Mas mesmo assim ainda tinha uma pulga atrás da orelha. O pai, a mãe, sabe, pô, meu filho é especial. Mas depois que essa pessoa morre, o órgão previdenciário pode chegar e olhar assim, não é válido não. E aí você já morreu, quem é que vai defender os interesses do seu filho? Isso também foi solucionado pela reforma da Previdência. Por quê? Porque agora essa condição de inválido ou deficiente pode ser reconhecida quando o segurado ainda está vivo. Isso dá uma segurança maior para ele, beleza? Volta para cá. Para o dependente inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave, sua condição pode ser reconhecida previamente ao óbito do segurado, por meio de avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar, observada a revisão periódica na forma da legislação. Então, em vida, o pai já pode ter reconhecido pelo órgão previdenciário a condição de inválido ou deficiente de quem? Do seu dependente. Isso traz uma maior tranquilidade, beleza? Parágrafo 6º, artigo 23 da emenda 103, equiparam-se a filho para fins de recebimento da pensão por morte exclusivamente enteado e o menor tutelado, desde que comprovada a dependência econômica. Parece um dispositivo sem maiores pretensões, mas por trás desta redação tem um objetivo. Qual é o objetivo? Excluir o menor sob guarda. Excluir o menor sob guarda. Mas, professor, por que tem que excluir o menor sob guarda se ele não está na lei? Realmente, há muito tempo mesmo, há mais de 20 anos que o menor sob guarda saiu da nossa lei. Mesmo assim, a jurisprudência insiste em colocá-lo de volta. Então a reforma veio e deu um recado à jurisprudência. Disse assim: jurisprudência, não coloque menor sob guarda na condição de dependente. Tranquilo? Então toda aquela jurisprudência que incluía o menor sob guarda no rol de beneficiários, ela está revogada. Significa que se o judiciário entender, vai ter que construir novamente essa jurisprudência. No momento ela está revogada. Quem que eu posso equiparar a filho? O enteado e o tutelado. E o menor sob guarda? Aqui está dizendo que não, mas o judiciário
pode entender que sim. Aí é uma nova jurisprudência. Tranquilo? Beleza, fico por aqui, mas voltamos para a terceira parte da nossa aula sobre pensão por morte.